Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate. A Covid-19 levou 600 milhões de euros ao setor do desporto em Portugal, um valor quase equivalente ao contributo para o PIB do futebol profissional na época de 2018-2019. Com a proximidade das eleições, debatemos hoje que propostas têm os partidos para atenuar este impacto absolutamente devastador que levou mais de 3 mil clubes e 16 mil empregos ao desporto português. Este será o tema da segunda parte do Jogo Económico, com a presença de Carlos Paula Cardoso, é presidente da Confederação de Desporto de Portugal. A valorização do plantel do Sporting nos últimos 2 anos e o jogador português que foi o campeão das avaliações na Premier League são temas para debate nesta primeira parte. Para já apresento os nossos comentadores, Nuno Vinha e João Marcelino. Junta-se a nós Rodolfo Alexandre Reis, é jornalista do Jornal Económico. Rodolfo, olá. Vamos então começar com os números da semana, a nossa rúbrica das primeiras partes do Jogo Económico, a nova rúbrica que se chama Hat-Trick. São 3 números que lançamos para o debate e vamos então começar, Rodolfo, com a valorização do plantel do Sporting nos últimos 2 anos, de acordo com a KPMG. Assim é, Zé. Antes de mais, cumprimentar também o João Marcelino e o Nuno Vinha. Como disseste bem, o primeiro número diz respeito à valorização do plantel do Sporting Clube de Portugal, que, de acordo com este relatório da KPMG, o European Champions Report, o plantel leonino vale agora 213 milhões de euros, uma valorização de mais de 20% do que aquele que valia o plantel do Sporting em janeiro de 2020. Este é um relatório que analisa as contas das chamadas Big Five, das 5 principais ligas europeias, às quais junta a Liga Portuguesa, da Turquia e dos Países Baixos. E uma curiosidade só que destas 8 principais ligas, apenas o Manchester City, adversário curiosamente do Sporting na Liga dos Campeões, conseguiu aumentar não só as suas receitas operacionais, como também superar as suas receitas totais na última temporada antes da Covid-19, portanto em 2018-2019, tendo atualmente um rendimento total de 644 milhões de euros. Nuno, estes são dados muito interessantes, mas sei que olhaste para este relatório e viste outros números também muito peculiares. Olá, boa tarde, em primeiro lugar, José Carlos. É muito interessante esta valorização do Sporting. Coloca o clube numa rota de pelo menos poder fazer alguns bons negócios nas janelas de transferências. Eu de facto sim, tens razão, eu estive a olhar para outros números que constam deste relatório e do relatório do ano passado, e é um rácio que eles colocam lá, que é os custos com pessoal contra as receitas operacionais, que é um dado que até o Rodolfo já tinha falado. E de facto o que nós vemos é um clube como o Bayern de Munique, este rácio é de 52%, portanto os custos com pessoal representam 52% das receitas operacionais, a Juventus é 71%, o Paris Saint-Germain é 75%, a Real Madrid é 60%, o Inter de Milão, enfim, o Internacional são 75%. E depois olhamos para os clubes portugueses e temos o Sporting, que tem 97% neste rácio, portanto 97% dos custos pessoal, das receitas vão para custos com pessoal, e o Porto ainda é pior, tem 104%, portanto isto é a definição da insustentabilidade a longo prazo, mas é um dado interessante que também mostra a urgência que os clubes portugueses têm de fazer algumas vendas anualmente, mesmo com jogadores que ainda não renderam desportivamente tudo aquilo que teriam para render, e também demonstra a absoluta urgência, ou pelo menos a necessidade extrema que os clubes portugueses têm de manter todos os capítulos de entrada de dinheiro de receita, ou seja, Liga dos Campeões, as transmissões, os direitos das transmissões televisivas estão asseguradas durante muitos anos, porque os contratos estão feitos para muitas temporadas, ou até aquilo que é as receitas de publicidade e do estádio, que é uma das coisas que tem sido muito afetada agora com a altura da pandemia, e portanto esta necessidade de manter estas urgências para equilibrar este rácio é muito importante. E esta valorização do Sporting de facto é um dado importante, que permite ter ao Sporting também lhe dá alguma pressão para vender bem, e os seus adeptos também com certeza estarão a pensar nisso, que é preciso vender melhor alguns dos jogadores que lá estão, e o Sporting até tem feito um bom trabalho nesse sentido.
João, já tinhas trazido aqui um número relativamente à valorização do plantel do Sporting e este é outro dado que, de facto, prova que está a ser feito um trabalho de valorização daquele plantel em Alvalade. Sim, a estratégia é boa, o plano é bom e está a ser cumprido com sucesso, porque o Sporting encontrou em Ruben Amorim um grande gestor para o futebol e para as escolhas que tem feito dos jogadores, e portanto não há nada como, no futebol, não há nada como ganhar, porque ganhar valoriza os jogadores, aumenta as receitas portanto o Sporting tem um bocadinho mais de folga para tentar continuar a competir com os clubes lá fora, porque quando nós percebemos que os clubes portugueses têm mais, uma maior percentagem das receitas afeta ao pagamento do pessoal, normalmente leia-se, a grande fatia de leão é dos jogadores, não é? Tem a ver com essa vontade que existe e que tem que ser conseguida de ser minimamente competitivo com as equipas lá fora. Passam em alguns casos de má gestão, que também tem existido. A verdade é que para acompanhar desportivamente os grandes clubes europeus, os clubes médios, os Benficas, o Sporting e o Futebol do Porto têm que hipotecar muito mais das receitas ao pagamento de pessoal e, portanto, não podem falhar, obviamente, naquelas verbas, na ida à Liga dos Campeões. É por isso que depois o ambiente no futebol português costuma aquecer a partir de março, abril, né? Porque começa a estar em causa os lugares para as competições europeias, precisa desta valorização para vender jogadores melhor, precisa também de tentar, numa perspectiva mais global, de aumentar as suas receitas de marketing e publicidade. Na publicidade estão confrontados com aquilo que é as dimensões do país. Portanto, é uma equação difícil, que apesar de tudo os clubes têm conseguido, obviamente também com atos de má gestão, como está refletido nos seus passivos, isso é também claro, mas de alguma forma têm conseguido conservar essa dimensão da competitividade internacional num país de 10 milhões de pessoas, e isso eu já considero efetivamente um feito, porque não é fácil e não há nenhum outro caso assim na Europa. O que nos aproxima mais é da Holanda, mas a Holanda, embora seja um território mais pequeno, tem 15 ou 16 milhões de habitantes, portanto é um país com uma economia maior e, portanto, os clubes portugueses fazem bem, neste caso o Sporting está nos últimos anos a fazer muito bem. Zé Carlos, deixa-me só dizer, uma coisa última antes que os nossos ouvintes, para não estranharem porque é que eu não tenho o número do Benfica. Os relatórios da KPMG referem os dados sobre os campeões dessas ligas e, portanto, para ter um dado minimamente comparável, eu vou procurar esse valor e prometo trazê-lo numa próxima oportunidade, mas a última vez que o Benfica foi campeão não é distritamente comparável com estes números, porque já foi há algum tempo. Era só isso. Não, e de facto não consta nesse não consta nesses relatórios, para as pessoas não estranharem porque é que eu não dei o rácio entre os custos com o pessoal e as receitas operacionais da Benfica. Obrigado pela dica, de certeza que haveria em casa muita gente a questionar essa ausência. Rodolfo, o João Marcelino estava há pouco a falar de receitas, é precisamente receitas que vamos falar no próximo número. Exatamente, e voltamos à Premier League, que de facto é um espetáculo à parte. Num ano marcado pela pandemia, a Premier League conseguiu ter um total de receitas de 3,8 mil milhões de euros, um aumento de 11% num ano marcado por pandemia e em que os jogos foram à porta fechada do campeonato. Creio que só na penúltima jornada é que se voltaram a abrir as portas dos estádios em Inglaterra. Mas lá está, era como eu dizia no início, este valor total de receitas só é possível porque a Premier League consegue vender de facto o seu produto como um espetáculo apelativo por aquilo que representa dentro do relvado e capta não só tanto adeptos, por milhões de adeptos pelo mundo inteiro, como depois isso representa investimento de várias entidades, e nomeadamente os patrocinadores e os direitos de transmissão televisiva. Deixa-me só aqui referir mesmo nos contextos mais adversos, não é, Rodolfo? Mesmo nos contextos mais adversos, exatamente. Deixa-me só aqui referir que apesar dos clubes da Premier League não darem a conhecer os seus resultados, há aqui uma exceção que é o atual campeão europeu, o Chelsea, que deu a conhecer os números e registrou perdas de 182 milhões de euros. João, de facto um mundo à parte esta Premier League. É a maior e melhor liga do mundo, é a mais global e, portanto,
os números não são de estranhar. Agora, é preciso perceber que essa liga é gerida com profissionalismo e tem gestão. E esse é o desafio que se põe, não escapando a uma comparação, é o desafio que se põe à Liga Portuguesa, tem que se internacionalizar e tem que conseguir passar para além dos limites do país. Só assim é que será possível continuarmos a ter um melhor futebol em Portugal, se bem que a médio longo prazo eu acho que o desafio que se coloca às ligas mais pequenas ou às ligas médias é ganharem escala. Eu não entendo como se muitas vezes tanto quanto os superclubes falam na Superliga, porque é que países como Portugal e como outros não tentam conglomerar-se de maneira a formar ligas que também tenham escala e consigam ser mais globais. Nós temos na Europa o exemplo do Benelux, onde a Holanda e a Bélgica estão há bastante tempo a tentar criar um campeonato conjunto. Eu, como já aqui disse, uma ou duas vezes, veria campeonatos na Escandinávia, na Península Ibérica, nos Balcãs, ou seja, campeonatos que ganhassem escala e pudessem produzir espetáculos melhores e ligas mais interessantes. A Liga Inglesa tem isso há muitos anos, junta os melhores técnicos e os melhores jogadores, consegue produzir espetáculos fantásticos, portanto, nisso também estão muito orientados, mas acho que há outras ligas que podiam, se tivessem essa capacidade, essa visão, e depois também de negociarem com a UEFA aquilo que seriam depois as cotas para cada um dos países, independentemente dessas ligas, acho que podia ser um caminho que ainda não foi testado e que a Liga Inglesa, eu digo que constitui um enorme desafio nesse sentido. Eu, sinceramente, gostaria de ver algumas dessas pequenas ligas que são absolutamente irrelevantes em alguns destes pontos da Europa conglomerarem-se e ganharem escala. E isso eu acho que é possível, mesmo passando por cima das dificuldades do nacionalismo, entre aspas, que afeta cada um dos futebols dos países de que eu falei. Nuno, números verdadeiramente impressionantes. São números interessantíssimos que o Rodolfo traz aqui sobre as receitas. Eu tenho aqui mais alguns e só para vos dizer o seguinte, a Premier League na época 2020-2021 teve lucros de 138 milhões de libras, 138,2, e daquelas receitas que o Rodolfo estava a dizer, de facto, há uma que impressiona, que é quanto é que foi, enfim, os direitos televisivos. Vamos falar de direitos televisivos. Os direitos televisivos são 1,38 mil milhões de libras nos direitos de transmissão internacionais e 1,77, que são cerca de 2 mil milhões de euros, nos direitos de transmissão televisiva dentro de portas. Isto é um número impressionante que só resulta da capacidade das pessoas que defendem o futebol em Inglaterra venderem este produto lá fora para outros mercados. É a única forma de crescer, até porque o único valor que está verdadeiramente a aumentar nos contratos, e eu recordo que isto são contratos a 3 anos que a Premier League faz, e já está negociado o segmento seguinte, ou portanto o próximo período de 3 anos. Estes contratos, os únicos em que tem subido são os contratos internacionais, porque não há muito mais para crescer a nível interno no Reino Unido, ou pelo menos é essa uma das coisas que tem vindo a falar. O crescimento é mais internacionalmente. Portanto, estamos a falar de uma liga que é capaz de proteger o seu negócio, protege e valoriza internacionalmente, de forma a que possa ganhar dinheiro com ele. E eu recordo uma outra coisa só, é que há números que dizem respeito às receitas dos clubes, nesta época 2020-2021, que foram muito impactados com a ausência de pessoas nos estádios. E a previsão deste ano para as receitas nos estádios, com o regresso, para esta temporada, com o regresso das pessoas ao estádio, no Reino Unido, são cerca de 700 milhões de libras. Eu acho que isto é um número que só por si arrasa completamente as discussões. É isto que movimenta 700 milhões de libras de previsão na época 2021-2022. Deixa-me só dizer isto, que é, nós podemos... Exatamente.
nós podemos ficar a admirar os números ou podemos Isso. ficar o repto. A minha perspectiva é sempre de não ficar a admirar os números. Acho Com certeza. eu olho para esses números como a melhor prática do mercado e, portanto, que deve ser perseguida pelos outros países. Portanto, os números são o que são, eu também os conheço. A questão é o que é que a Espanha, a Itália, a Alemanha, a Holanda, a Bélgica fazem com isso. Aceitam essa diferença e cada um vive à sua dimensão, ou tendem a procurar alternativas que também possam ser equivalentes um dia, eu não digo a essa, porque a língua inglesa também tem aí um papel fundamental, mas que sejam mais capazes de se aproximarem desse bom exemplo. João, eu acho que a língua futebol, no caso da Inglaterra, é tão bem praticada que quando vai para a China ou vai para a Índia ou vai para outros locais, e isso sem contar com o efeito paixão pelos clubes em que as pessoas desenvolvem algum carinho, é tão bem praticado que é um espetáculo atraente e emocionante mesmo para pessoas que não têm aquela paixão pelo United ou pelo City. É mais difícil fazer isso com uma liga como Portugal, então não digo, mas como a Espanha, é mais difícil. E mesmo assim, o Real Madrid e o Barcelona têm pegada, não é? Têm capacidade de atrair pessoas para esse espetáculo televisivo, digamos assim. Estava a falar de conglomerar espaços territoriais que pudessem construir ligas tão competitivas e tão interessantes como a Liga Inglesa. E eu acho que isso não é de todo impossível. Embora, obviamente, a Liga Inglesa tenha uma grande vantagem por ser mais antiga, por estar melhor organizada, por todos os fatores que nós conhecemos. Já não vamos ter tempo para a análise do último número que o Rodolfo tinha para nós, mas Rodolfo, diz por favor qual é o jogador que mais valorizou na Premier League. Falamos de um português, Diogo Jota, avançado do Liverpool, que segundo a última avaliação feita pelo site do Transfer Market, feita no final do mês de dezembro, tem agora um valor de mercado de 60 milhões de euros, ou seja, o Diogo Jota valorizou 15 milhões de euros no último semestre de 2021, numa lista da qual também fazem parte a dupla portuguesa do City, João Cancelo e Bernardo Silva. João Cancelo agora com valor de mercado também de 60 milhões e Bernardo Silva de 75. E há ainda um outro português que teve mais do que duplicou o seu valor de mercado neste período e que chegou recentemente à Premier League. Falamos de Nuno Tavares, ex-defesa do Benfica, transferido para o Arsenal, que viu o seu valor de mercado passar dos 5 para os 13 milhões de euros. Rodolfo Alexandre Reis estarás de volta na próxima semana com mais números para análise neste hat-trick. Para já passamos para os números, mas da análise do impacto da Covid-19 no desporto português. É já a seguir na segunda parte do Jogo Económico.